Existem algumas profissões que o homem tem que ser muito macho para encarar. Entre elas está a profissão de guarda patrimonial, principalmente quando trabalha vigiar prédios antigos cheios de histórias e memórias. Meu nome é Luiz Antônio e moro em uma pequena cidade do interior baiano. Mas, por envolver nomes de outras pessoas, eu prefiro não falar qual foi a cidade que os fatos aconteceram. No ano de 2012, aconteceu a eleição para prefeito. Eu trabalhei como cabo eleitoral e fiz uma campanha retada para um amigo que se candidatou a prefeito aqui da minha cidade. E graças a Deus, a gente venceu a eleição. O homem deu uma peia bem dada do nosso aniversário e foi festa que não acabava mais. Para o outro grupo político, já governava a cidade desde 1989 e se achavam os donos da cidade. Em janeiro de 2013, depois que ele tomou posse, mandou um recado para eu ir até a prefeitura, pois ele precisava falar urgentemente comigo. Quando cheguei lá, ele me perguntou se eu não queria trabalhar de guarda patrimonial nas escolas do governo do estado, pois uma empresa iria contratar pessoas para essa função. Ele ficou de indicar alguns nomes para a empresa. Eu nem pensei duas vezes, aceitei na hora. No mesmo dia, já providenciei a documentação exigida e na semana seguinte, eu e mais alguns amigos viajamos até Salvador para realizar um treinamento de capacitação que foi oferecido pela empresa. Como aqui na cidade tem duas escolas estaduais, a gente se dividiu em duas equipes de trabalho, com 4 pessoas cada equipe. A minha escala de trabalho foi para o turno da noite. Eu trabalharia noite sim e noite não. Eu fui lotado para trabalhar na escola estadual mais antiga que tem aqui na cidade, que funciona em um prédio tombado pelo IPHAN, uma construção muito bonita, do início do século XX. É uma escola até grande para os padrões da cidade. Ela tem 2 andares, em que acontecem as aulas e a parte administrativa, e ainda tem uma área externa com quadras, jardim e pátio. No começo, o serviço foi tudo tranquilo, mas depois de uns tempos, começaram a aparecer umas marmotas daquelas que faz o cabra se assombrar. E não foram poucas as vezes que eu me assustei até chegar ao ponto de eu me acostumar com a situação. A primeira vez que presenciei algo sobrenatural foi em um sábado, no dia 20 de abril, bem no dia do jogo do Flamengo e Macaé, pelo Campeonato Carioca. Eu fazia as rondas a cada 2 horas. A primeira era às 6 da tarde, depois 8, 10 e assim por diante. Depois da partida, por volta das 8 horas, eu saí para fazer a primeira ronda, pois eu fiquei assistindo o jogo e não fiz a ronda das 18. Mas meu amigo Lázaro, que trabalhou antes de mim no turno do dia, me falou que estava tudo tranquilo. Geralmente, a ronda demorava uns 20 minutos, e por volta das 8h30, eu voltei para a sala onde a gente ficava, e que a gente chamava de quartinho dos guardas. Eu sou viciado em café, e sempre levava para passar a noite a minha garrafa cheia e a minha caneca de esmalte, que eu comprei uma vez que fui na Romaria de Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. Nesse dia, quando eu voltei da ronda, a caneca estava cheia de café. Até aí tudo normal, mas o que chamou a atenção é que o café estava bem quente, como se tivesse sido colocado naquele instante. Eu tinha certeza que eu não deixei café na caneca, e mesmo se tivesse deixado, ele teria esfriado. Então, imaginei que isso era a arte de Lázaro, pois ele gostava de fazer essas brincadeiras. Eu chamei por ele, mas não vi jeito de ninguém por perto. Em todo caso, eu fiquei cabreiro. O restante da noite foi tranquilo. E no outro dia,
Quando eu fui embora, eu passei na casa dele e a mãe dele, a dona Julieta, me disse: ele está viajando, saiu desde ontem, assim que chegou do serviço. Tomou um banho e nem comeu nada. Pegou o carro do pai emprestado e foi para a casa de uma namorada que ele arrumou, lá em Coração de Maria. E só deve voltar depois do meio-dia. Você quer que deixe algum recado para ele? Eu disse que não era nada importante e que depois eu conversava com ele. Quando ela me falou que ele estava viajando, eu arrepiei os pelos do corpo, pois das duas uma. Ou aquele prédio era assombrado, ou estava ficando habitolado, pois, se não foi ele, quem seria que fez aquilo? Os outros dois que também trabalhavam comigo e também têm as chaves eram mais sérios. Eles não gostavam desse tipo de brincadeira. Fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas depois esqueci, e nos meses seguintes não aconteceu nada de anormal. Mas na época do São João, os alunos da escola estavam se preparando para apresentar uma quadrilha junina, e a apresentação seria na praça principal, que ficava perto da escola. Por volta das 8 horas, eu estava fazendo a ronda, na parte externa da escola, e de repente eu olhei para a entrada do prédio e vi uma pessoa que lembrava o professor Edson, que era o responsável pelos ensaios da quadrilha. Entrando no prédio da escola e seguindo em direção ao corredor que dava acesso à sala, onde os alunos ensaiavam e guardavam as roupas que usavam na quadrilha. Eu imaginei que ele esqueceu alguma coisa e voltou para pegar. Então eu fui correndo e chamando por ele. Porém, quando cheguei no corredor, não tinha ninguém. A sala que eles guardavam as roupas da quadrilha é a última e eu fui até lá também. Mas quando cheguei, a porta estava trancada. E nessa hora, eu desconfiei que aquilo não fosse coisa desse mundo, pois o corredor não tinha outra saída. A minha boca ficou seca na hora, mas eu voltei para o quartinho dos vigias, liguei a televisão e fiquei de orelha em pé com aquela situação. Mas o maior medo aconteceu durante a madrugada, quando eu fui fazer a última ronda. Já era 4 da manhã e eu escutei umas risadas de crianças brincando no corredor das salas de aula. Mesmo morrendo de medo, eu fui averiguar. Subi as escadas, mas quando me aproximei, não vi ninguém e tudo ficou em silêncio. Eu perguntei se tinha alguém ali, mas nada de resposta. Então, eu dei meia volta e comecei a descer para o térreo, e foi nessa hora que jogaram uma bola de papel nas minhas costas. Nem olhei para trás, saí de lá rapidamente e fiquei na guarita, e com um portão só encostado, pois ali era mais fácil sair correndo se aparecesse mais alguma coisa. Não demorou muito e o dia amanheceu. Por volta das 5h50, chegou o Jurandir, o outro guarda, para começar o turno dele. Eu relatei o que aconteceu e ele me disse: então não sou eu que estou doido não, pois eu pensei que só era eu que via essas marmotas. Eu perguntei o que ele já viu e ele me disse: quando está acontecendo as aulas e a escola está cheia de gente, é tudo tranquilo. Mas nos sábados e domingos, que não tem aula, eu nem vou lá dentro. Fico na parte de fora. Só entro na hora da ronda e saio rapidamente. Teve um dia que eu saí para a ronda e quando cheguei no quartinho, a televisão estava ligada. Mas eu sei que eu não liguei. Mesmo assim, eu desliguei e fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, a televisão estava ligada novamente. Eu saí de lá e deixei seja lá quem for assistindo. E quando o Zé chegou para me render o turno, eu fui lá com ele e a televisão estava desligada.
Outro dia, eu escutei umas conversas de menino perto do corredor dos banheiros. Na hora eu pensei que fosse alguns moleques que saltaram o muro para jogar bola na quadra e entraram no prédio para fazer alguma traquinagem. Mas quando cheguei no corredor, não tinha ninguém. Mas quando eu ia saindo de lá, alguma coisa passou correndo ao meu lado. Eu só vi o vulto entrando no banheiro e depois escutei umas risadinhas lá dentro, como se eles estivessem se divertindo. Quando meu amigo me falou essas coisas, eu pensei em desistir do emprego. Cheguei em casa e falei com minha mãe sobre o ocorrido. Ela acreditou, mas disse que era só crianças fazendo traquinagens. Mesmo morrendo de medo, eu continuei trabalhando no mês de julho. Jurandir precisou viajar e me pediu para cobrir o turno dele. Eu falei que sim e já emendei o meu turno da noite com o dele. Por volta das 11h30, meu pai levou o meu almoço. Ele entrou e deu uma volta para conhecer a escola, enquanto eu almoçava. Depois de uns 15 minutos ele voltou e me disse: "O que uma moça está fazendo sozinha lá dentro da escola, sentada na escada, se hoje não tem aula? Será que eu não tinha vergonha na cara de trazer mulher para o serviço? Toma jeito, o lugar de trabalho não é para essas coisas." Eu quase engasguei e falei que não tinha ninguém na escola além de nós dois. Mas para tirar a dúvida, eu chamei ele para me mostrar o lugar que ele viu a moça. A gente foi andando, e quando chegou na escadaria que dá acesso ao primeiro andar, ele falou que a moça estava sentada ali. A gente subiu e foi andando pelo corredor do primeiro andar, e as portas das salas estavam fechadas. A única aberta era do banheiro feminino. E quando a gente se aproximou, eu vi realmente uma moça na porta do banheiro. Ela era bem pálida e com um aspecto bem diferente. Era alguém que eu nunca tinha visto na cidade. A porta do banheiro fechou de vez e saiu um grito bem alto e agudo lá de dentro, e seguido por umas risadas. Eu não fiquei para conferir quem era e saí correndo. Meu pai veio atrás de mim, e quando chegamos do lado de fora, ele disse que nem por todo o dinheiro do mundo ele teria coragem de trabalhar naquele lugar. Durante o restante do dia, eu fiquei na guarita e só fazia as rondas externas. Não tive mais coragem de entrar no prédio. No dia seguinte, pela manhã, eu fui até a escola falar com o diretor. Ele me mandou entrar na sala dele e eu falei tudo o que eu vi e ouvi. E para minha surpresa, ele disse que já trabalha na escola há mais de 20 anos. E nesse período já viu e ouviu muitas coisas. Ele brincou comigo e disse: "Aqui as paredes têm vida, mas aos poucos você se acostuma e passa a não se importar. Vou te contar uma experiência que aconteceu comigo no ano passado, para você saber o que acontece aqui, principalmente quando todos vão embora. Foi no mês de dezembro, já estava no período das provas finais, e por volta das 3 da tarde formou uma chuva que escureceu tudo. Eu dispensei os alunos e todo mundo foi embora. Como eu ainda tinha que terminar de preencher alguns relatórios, eu fiquei aqui na minha sala trabalhando. Mas quando a chuva começou, teve um blackout e acabou a energia elétrica. Então eu decidi ir embora. Quando eu estava saindo do prédio, escutei gente conversando e parecia que estavam brincando aqui na parte de cima. Eu pensei que fossem alguns alunos que ficaram para esperar a chuva passar e fui lá verificar. Subi a escada e percebi que a algazarra vinha da sala que hoje é a sala da informática. Eu fui andando tranquilamente, iluminando o corredor com a lanterna do celular. E quando cheguei perto da sala, eu abri a porta. E o que vi me deixou perplexo, pois várias cadeiras estavam flutuando e de repente caíram no chão,
formando um círculo com as partes de trás das cadeiras viradas umas para as outras. Eu saí do prédio e fui para casa. E depois desse dia, conversando com alguns professores e funcionários, eles me relataram já ter visto vultos e ouvido vozes, mas até hoje ninguém se machucou. Depois da conversa com o diretor, eu passei a enxergar a escola com outros olhos e trabalhei lá por mais 2 anos. E como ele falou, eu acabei me acostumando. Depois disso, a empresa terminou o contrato com a escola e eu fui trabalhar em outra cidade. Mas até hoje ainda acontecem aparições na escola.